Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Tá começando mais um Plantão do Rock. Hoje eu tô tendo o prazer de receber uma figura que é muito especial pra mim. A gente tava conversando aqui em off antes do programa, a gente sempre tem aquela conversa, rever os amigos, fica sabendo, tá fazendo o quê, como é que tá, como é que não tá. E eu tava comentando, ele era e ele é um ídolo, da minha geração pelo menos, ele é um ídolo. A banda dele foi talvez a primeira que rompeu de verdade, assim, as fronteiras do Mampituba e se tornou popular e teve música em tema de novela. E aí, então, ele tava lá naquele nível idolatria, assim, e como ele teve uma condição médica da qual ele vai falar, eu sabia perifericamente sobre ele pelos colegas que tratavam e tratam ele, né? Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, assim. E quando começou o Plantão do Rock, ainda no período do rádio, óbvio que ele estava na minha lista ali dos top 10 que eu queria entrevistar. E eu estava contando para ele que a primeira vez que eu vi ele pessoalmente foi num show de 40 anos de um também músico tradicional aqui do Rio Grande do Sul, que é o Júlio Reni, que inclusive a gente estava comentando que tá saindo um filme agora, o documentário dele, tá exibindo aí em algumas salas. E uma parte do documentário foi gravado neste show, na qual, por uma casualidade, ele estava sentado na minha frente. E eu cheio de dedos para falar com ele, para convidar para vir no programa. E aí o Rafael Malenotti me disse... Eu digo, olha só, eu queria convidar ele pro programa. Mas vai ali, fala com ele. Eu disse, mas me apresenta. E daí o Rafael Malenotti é que fez a interlocução. E aí eu passei a conhecer, ser amigo, ter contato com esse nosso grande ídolo do rock do Rio Grande do Sul aqui. Baita pessoa, que eu tenho certeza que vocês vão reviver aquelas histórias que ele tem para contar, vão saber o que ele está fazendo agora, e ele está ativo por aí. E eu tô falando do grande King Jim, que grande prazer te receber aqui de novo, agora com imagem e som. Mudou, né? Mudou a sala, né? Mudou tudo, né? Outra vez tinham outras pessoas aqui na sala, né? E as coisas mudam para melhor, eu espero também, né? Não, de alguma forma. Para mim, tem, por incrível que pareça, apesar dizem que envelhecer é meio difícil, tudo, mas para mim está me servindo como um aprendizado muito especial, né? E nunca trabalhei tanto, com tanta, vamos dizer assim, desenvoltura e vontade, e principalmente com prazer, só com os amigos, poder escolher com quem tocar, poder escolher o que, quando tocar. Isso é uma coisa que eu conquistei de alguma forma, e eu acho que recomendo para quem vive de música, para quem vive de arte. É uma maneira de se perpetuar, né? Infinitamente nesse universo, fazer isso, né? Não ficar correndo atrás como se fosse um emprego. Pelo contrário, é um ofício. Um ofício, grande frase. Assim como tu tem o teu também, né? Um ofício, tem toda a razão. Quindinho, a gente vai focar na questão do tratamento médico, na questão do transplante, né? Porque eu acho que isso é uma parte importantíssima, principalmente de alertar a população. Mas a gente se obriga, no escasso tempo que a gente tem, a fazer uma pequena passagem. Eu sei que o King Jim veio de Quindim, que era um carro amarelo que tu tinha. Como é que é essa história? Como é que nasceu como é que o Ricardo Cordeiro virou o King Jim? Tinha um Fusca amarelo, né? Amarelo, parecia um Quindim, né? Dizia na cor que era amarelo Savage, né? Era um Fusca, né, que eu tinha em 1974.
né, onde realmente meu período de juventude eu aprontei bastante, com uma turma, né, boa, né? Gostei, eu já fui, como eu estava comentando contigo, que eu já fui bom de farra, né? E então o apelido pegou, né? Pegou o apelido do carro, ficou para mim, de alguma forma, né? E tenho no Porto Alegre um cara que tem o meu nome e sobrenome, um músico. Então eu tive que realmente apelar para esse nome, né, Quindim, que também tem um músico na Bahia, chamado Quindim. E o que eu fiz? Eu procurei o Quindim na forma, vamos dizer assim, sonora, que se aproximasse da palavra Quindim. Eu usei o King Jin, que parece o nome de lavanderia coreana, e diz que está na moda, né? Os coreanos, né? Artistas coreanos, então... Faz uns 30 anos que eu já uso esse codinome aí, artístico, né? Que é uma coisa que deu sorte, de alguma forma. E alguém, numa conversa assim, soprou ou veio no estalo do nome artístico? Tudo para mim vem no estalo. Parece que há um sopro cósmico, mágico, né? Que aparece, que vem, sopra no ouvido e vem. É intuição, é magia, é o nome que se quiser dar, né? Mas tudo tem acontecido dessa forma. Tem uma intuição muito forte e eu me apego muito a isso, né? Principalmente para tocar. Pô, que legal. E a tua questão, assim, voltada à parte da saúde, do tratamento, também a gente estava conversando e eu já sabia, porque tu já tinha me contado na outra vez. Talvez as pessoas não saibam que o saxofone surgiu na tua vida por causa da asma na infância. Sim, eu nasci asmático, grave. Pratiquei bastante esporte, acompanhei toda a evolução das medicações para asma ao longo de quase 70 anos, né? E descobri que a asma não é a falta de ar, é o excesso de ar que fica trancado. Então eu descobri que precisava ter um instrumento de sopro, cantar. Aí eu experimentei, eu recomendo a todos, né? Experimentei vários corais, né? Que me desenvolveu a parte musical, e também o saxofone, que é um instrumento pesado, também ao mesmo tempo é uma fisioterapia, né? E que me salvou a vida e acabou me transformando no meu ofício, como a gente estava conversando, né? Sem dúvida nenhuma, é uma maneira que eu tenho de aliviar, né, as condições, né, da asma, os problemas que a asma causa num inverno como a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Sim, a quantidade de exercício muscular da musculatura respiratória que tem que fazer para tocar o saxofone. Ninguém melhor que tu para explicar isso, né, doutor? Imagino eu que... mas no início, Quindim, te dava... Quando o cara vai aprender saxofone, dá cansaço, instrumento de sopro? Não, o instrumento, ele cansa porque ele é pesado também, ele precisa... É uma ginástica, né, como outro qualquer, um exercício, né? Então, tu aprende as condições físicas, você tem que estar preparado. Tu tem uma musculatura preparada já, né? A princípio eu tenho problema nos brônquios. Então a musculatura ajuda bastante em volta dos brônquios, né? Ajuda a tu melhorar. E tu notou o contrário verdadeiro? Tipo, tu começou a notar, como tu mesmo disseste, tu sempre praticou bastante esporte e tal. E tu começou, depois que tu começou a tocar instrumento de sopro, saxofone, de tu ter melhora de desempenho no exercício? Chegou a perceber isso ou nunca te... Não, percebi muitas sutilezas, né? Porque eu tocava mais música, algumas coisas diferentes que eu toco hoje em dia, né? Fazia trilhas, fazia jazz, bossa nova. Teatro, teve uma experiência. Teatro, trilha para teatro e cinema. Eram coisas leves. Aí um cara, a minha turma disse, pá, cara, ninguém toca rock aqui com sopro aqui, tu precisa fazer isso, é contigo mesmo.
E eu senti aquela necessidade de realmente botar mais ar para fora. E descobri que o rock, por ser mais selvagem, por ser, vamos dizer assim, uma forma mais aberta e exposta, né, de botar para fora a música, né, o próprio comportamento do rock tinha a ver com isso, né, comigo. A necessidade física que eu tinha calhou com eu ser o único, talvez, um dos poucos, né, a tocar e descobrir uma linguagem nova também, uma maneira de tocar diferente. Por exemplo, os discos que as músicas que eu gravei com os Replicantes, eu tive que descobrir uma linguagem nova de fazer. As músicas que eu gravei de rock, com todos os grupos de rock, eu tive que me reinventar como músico de saxofone. E a curiosidade que eu tenho é, quando tinha esse Ricardo Cordeiro mais erudito, o da trilha, o do cinema, ele já andava com o pessoal do rock e era um quindim no corpo de um cordeiro, ou era o contrário, ou o Ricardo Cordeiro nessa época era mais erudito e o quindim saiu de dentro e... Como é que foi essa transição? A qualquer momento tu pode te descobrir de uma outra situação na vida. De repente, a necessidade é que cria o monstro mesmo, né? E eu gosto ainda de música erudita, eu gosto de bossa nova, eu gosto de outros gêneros musicais. Mas eu tinha necessidade de botar para fora, de ser um pouco mais selvagem, de me descobrir no rock. Não, e sem aquele preconceito, não, isso é, sabe? Não, até o improviso no rock é uma coisa muito louca, que me dá uma satisfação incrível, né? Eu aconselho a todo mundo a experimentar. É claro que para improvisar tu tem que ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de técnica, que tu tem que criar, talvez, se descobrir nessa técnica, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma viagem sem volta. E tu imaginava nessa época que ia constituir o Garotos da Rua e que ia fazer todo o sucesso que faz e que fez? Tu projetava isso? Vocês projetavam isso? Era uma coisa que... Vamos perseguir isso aqui porque a gente tem talento para ser uma grande banda? No meu caso, não, porque a intuição não tem projeção. Não tem tu maquinar isso. A intuição te leva a ir descobrindo os caminhos, né? Então a gente parecia estava na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Foi isso que aconteceu no caso de ser uma banda pioneira do rock aqui no Rio Grande do Sul com relação aos Garotos da Rua. Eu tocava com um cara chamado Mitch Marini, que ele tinha umas musiquinhas dele, uns rockzinhos dele, mas ele fazia mais Beatles, né? E eventualmente eu tocava com ele. Um dia ele me ligou: é o seguinte, vai ter um show em Porto Alegre, os caras estão procurando uma banda para abrir, vamos lá, Quem dia? Eu estava na praia. Eles, vamos lá, cara. Tá, mas que eu vou sair da praia para ir tocar com quem? O que nós vamos tocar? Aquelas minhas músicas. Vai ser ensaio, sim, é semana que vem. Tá. Quem é que vai tocar? Um tal de Van Halen. Os caras vêm com 3 carretas de som aí, vão tocar no Gigantinho. Eu já ouvi essa então história. Tá, já é, então, velho. Essa experiência... Não, e essa história é legal, que no primeiro acorde já... Os caras já tinham vendido equipamento para Buenos Aires, que era o penúltimo lugar que eles tocaram. E aí eles resolveram extravasar mesmo o equipamento, o som, o volume do equipamento, né? Eu vi o cara botar a régua para cima, assim, como se estivesse caindo todos os meteoros em cima do Gigantinho, né? E foi baixando o som até ficar um silêncio. Então ele deixou no limite o som, vamos dizer assim, com qualidade. Porém, se caísse uma pedrinha, soar como se fosse uma avalanche. É isso. Né? No primeiro acorde, as 5 primeiras filas
caíram com os ouvidos sangrando mesmo. Até hoje vão lembrar que ele estava lá. E a esperança da gente ter convivido com esses caras que eram ícones, né, que eram ídolos, nos camarins durante a tarde toda, e conversado com eles, isso é uma coisa que nos levou a... Pô, vamos pensar direito. Porto Alegre, na época, não tinha nenhum bar com rock ao vivo. Havia um hiato em Porto Alegre com relação ao rock, né? E a gente foi assistir o Mutuca no Clube de Cultura, um show chamado Óculos Escuro. Esse que dia eu estou querendo montar um bar, só estou precisando de um baixista, porque esse guri aqui, o cara do Cheiro de Vida, tinha que ter 15 anos, a mãe dele não deixa ele tocar, ele só quer tocar jazz. Mas eu trouxe esses dois caras de Rio Grande, que eram o Edinho e o Bebeco, e eu estou precisando de um baixista. Não, o baixista está aqui, o cara tocou comigo na abertura do Van Halen. Aí a gente forjou um repertório. Que era o nome do bar era Rocket 88. Rocket 88. Na frente do Hospital Mãe de Deus, ali na José de Alencar. Que eu acho que hoje é o Sparks, não é? Não sei, um castelinho, parece um castelinho. Não sei se é uma pizzaria, uma coisa assim. E a gente forjou rapidamente um repertório a ponto de ser o único local com rock ao vivo e todo mundo carente de rock, a população toda carente de rock, se ia para lá quase todos os dias, lotava o bar. Chegou no final do ano, tinha N lugares semelhantes, muitas bandas semelhantes a gente, a ponto de se transformar num movimento. E o Claudinho Pereira chamar o diretor artístico da RCA, no Rio de Janeiro, que era amigo dele, só vem para cá que está acontecendo um movimento. Vem ver aqui, quem sabe, vocês... Primeira vez que uma gravadora multinacional foi a algum lugar pegar os artistas pessoalmente para levar para o Rio de Janeiro. E a gente assinou uma primeira banda na casa do Claudinho, por 3 LPs, e já fomos lá morar no Rio de Janeiro em seguida. Isso era 84 para 85. Que loucura, bicho. Isso foi uma loucura mesmo, uma loucura que foi coisa de uma época, que durou, foi um sonho de uma noite de verão que durou até o final do século. Não, que dura até hoje, tá aí até hoje. Sim, é que a mídia e a própria sociedade, e ela não permitiu que realmente esse espaço da música fosse ocupado pelo rock, que é o questionador, que ele é, vamos dizer assim, esculhambador, vamos dizer assim também, né? De alguma forma, não admite que tu enquadre ele, que tu dê nomes, ponha, sabe, ponha dentro da caixinha. Não, ele é selvagem, né? E eu acho que essa atitude rock and roll legítima, tu andasse em muito lugar por aí, no Brasil e fora do Brasil, mas eu acho que essa impressão que eu tenho, e talvez até por influência da Argentina aqui, coladinha na gente. A gente tem isso, a Argentina é impressionante o que a gente tem de informação, principalmente por estar no Rio Grande do Sul. Eu conheço bastante a história do rock da Argentina, né? E a gente está atento a isso, né? A impressão que eu tenho é que esse rock raiz selvagem só tem aqui no Rio Grande do Sul. Sim, tanto que quando a gente transpôs o Mampituba, as fronteiras do estado, foi reconhecido automaticamente pelo resto do país, como uma coisa diferente, um jeito de tocar diferente, tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Até hoje tem isso, né? É claro que não é, a gente não está vivenciando um momento de moda. Não estamos dentro dos padrões do que está acontecendo em termos musicais, nem no Brasil e nem no mundo, nem na América, nem na Europa, né? Que, por exemplo, tinha o soul music nos Estados Unidos, que também, não só procurando muito o que tu acha, tem o rock britânico também, só procurando muito o que tu acha, que é uma pena, que deveria ter espaço para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Enquanto eu vivi no Rio de Janeiro, que tinha um trem que saía meia-noite do Rio, chegava às 6 da manhã em São Paulo. Imagina, tinha isso. Parecia que a gente estava 1000 anos à frente.
porque hoje em dia não tem mais isso. Claro. Tínhamos, vamos dizer assim, alguma coisa na época que parecia ser o futuro, que parecia ser muito melhor do que a gente vive hoje. De alguma forma, não é saudosismo, não, é prática mesmo. Sim. Imagina, em vez de ficar dentro de um aeroporto esperando para fazer uma ponte aérea, tu tinha um trem confortável. Que ficava... Tu chegava lá, já estava pronto, botava o teu casaquinho e ia para a rádio. Provavelmente descansava mais. Descansava, né? Muito mais e ainda. Tinha um vagão bar ainda. Né? Então, realmente eu aproveitei muito esse período, né? Vamos dizer, o meu período mais juvenil, assim, né? E quando eu voltei, realmente o movimento rock começou a ter uma decadência no final do século XX e eu voltei. E as bandas todas se voltaram, é bom falar isso, né? Pararam um pouco, né? Isso daí era 98? 90 e poucos, é. 90 e poucos. Eu cheguei ainda a fazer algumas coisas aqui e então mudei tudo, né? Mudei de alguma forma, né? E passei a entender que eu estava também com esse problema que era uma hepatite C, que deve ter me corroído ao longo de alguns anos, muitos, né? A hepatite C é uma doença silenciosa. E para alertar o pessoal que está em casa, qual foram os sintomas que tu começou a ter, que tu disse, opa, mas isso aqui eu... Porque o músico, eu convivo, o músico, né, ele vai dando um jeito. Tu pensa que tu bebeu demais, tu te drogou demais, ou né, que isso, claro. ou que aquilo. Tudo tu fez demais. Ou um colega nosso aí, não faz muito tempo, ele não quis assumir a doença, mas há pouco tempo atrás teve uma trombose na perna, porque achou um problema que teve que ser tratado cirurgicamente, inclusive. Mas o que ele achou? Eu vim apertado na van, né? Fiquei com a perna. Pois é, isso aí assim, também tu descobre, né? Daqui a pouco o cara tem uma dor nas costas e tal, e diz, não, é que eu carreguei o instrumento. Então o músico, eu noto que ele sempre... protela. Não é que ele arrediu ele protela o problema. Mas ele protela. Não procura um médico, né? Tocar e tal. Como eu já era habituado a procurar um médico por problemas asmáticos e coisas assim, eu realmente fui fazer os exames e deu nisso, deu uma cirrose. E o que tu sentia para daqui a pouco o cara que está em casa assistindo nosso programa dizer assim, não, para aí, eu sinto isso também e vou atrás? Cara, eu acho que ninguém se enxerga no outro, sabe? Eu acho que cada um acha que, o cara fez bobagem, o cara pegou pesado, o cara era muito louco. Eu tenho fama até hoje de muito louco, né? Embora eu não fosse. Tinha mais louco que tu, que eu tô sabendo, né? Eu sou capricorniano, sou pé no chão. Claro que eu cometi meus deslizes, tudo, né? Exageros, mas sempre procurando saber o que estava acontecendo. Dentro de um limite. Dentro de um limite, né? Mas eu me lembro que tu disse que tu começou a ter uns mal-estar e fadiga, principalmente, principalmente é isso, né? É um dos sintomas, né? E aí, realmente, eu descobri que o médico, olha, não existe cura para cirrose, tu tem que aguardar o teu transplante. Para isso, tu vai ter que mudar radicalmente de vida. E como é que a cabeça do artista processou? Tu tem cirrose? Tu imaginava assim, com a vida que eu levo, que tem bebida no rock, tem as coisas que a gente se expõe, uma hora vai surgir. Nada fácil, porque no início do século eu fiz uma faculdade de jornalismo, eu trabalhei numa gestão de um governo como coordenador de música do Estado e eu pegava pesado. Quer dizer, que tu vai ter que mudar de vida, é o seguinte, mudar de vida mesmo. Né? Se tu quiser chegar no transplante, não é se tu quiser viver. E aí eu estava vendo que alguns não chegavam. Eu ia acompanhando, né? Ia acompanhando e eu levei 3 anos e meio aguardando um transplante, sendo que os últimos momentos eu já não sabia quem eu era,
que estava acontecendo, tinha encefalopatia, né, que é o que dizem, né, que o fígado, o cérebro não dá cabo ao que tem que fazer e tu não consegue mais nem respirar direito, nem te Começa a acumular muita alimentar. amônia. Exatamente. Mas tu te lembra dessa experiência ou Não, ou me tem lembro. assim como um flashback? Não, eu me lembro de de tocar o telefone, se aí quem é, e se eu não saber responder quem era. Que coisa. Aqui é o... E aí eu ia no médico, né? Eu tinha um médico que ele já estava me tratando desde que eu fui para uma clínica para desintoxicar. Eu cheguei para uma clínica Era o Alfeu? O Alfeu Medeiros Fleck. Vamos falar dele, Alfeu Fleck. Bah, Um dia nós tínhamos que chamar meu ele amigo, aqui. né? Hoje Ah, faz bom. parte da minha família, já é um familiar, um cara que eu confio, um cara que é aquele cara que estava sempre do meu lado e acompanhou todo esse processo, né? E perguntando isso, porque a gente também, a gente fala sempre, do negócio do transplante. Eu sei que tu tivesse ascite, né, naquela época. Sim, né? Claro. Não é fácil. Aí né? tinha a hérnia de umbigo, aquilo Tu tem que botar uma torneirinha do lado aqui para tirar aquele líquido todo, né, cara? Chegasse a ter, a ficar amarelo, ter icterícia? Muito. Eu fiquei amarelo azeitona, né, que dizem, né? Uma mistura de cinza com amarelo, fica meio verde. Essas são as cores, assim, dos sintomas, né? E o pessoal geralmente não costuma perguntar, o grande público, né? E a tua família Família é muito importante nesse momento. Nesse ensejo todo, mas como é que enxergavam isso? Porque tu tem uma filha enfermeira. Sim, mas... Na época... já estava estudando. Mas biomedicina já era... na época, estava estudando biomedicina na época, depois é que mudou para enfermagem. Já era de adolescente para adulta jovem. Isso. Pois é, então já entendia. Como é que a tua família... A família é a coisa mais se importante nesse assustou? momento. Não, pelo contrário, até porque sabia, né, o tipo de vida que eu levava, tudo. E foi assim, de alguma forma, eles foram muito práticos, né, pragmáticos, né, nessa situação. Né? Não teve aquele drama. Claro que tem o drama familiar, mas antes do drama tem a praticidade, né, de saber o que fazer, como ajudar. A esposa chegou e disse, vem cá, vamos sentar aqui na sala. Agora deu. Tu viu, né? Essas o Alfeu falou, deu. Essas conversas eu tive muitas vezes, né, ao longo dos anos, com a família, né, tudo sempre. E é tu que parte do cara. Sem dúvida nenhuma, ninguém vai te convencer. É tu que tem que te convencer se tu quer viver ou não. Porque tem muita gente que opta por não ir adiante, não mudar de vida, não querer seguir, porque é difícil mesmo. Tu largar um problema, um vício, uma dependência química. Eu tenho muita vontade de ajudar. Eu cheguei a estar numa clínica, né? E na época me dava essa impressão, essa necessidade, assim, de os encontros ali em grupo, né? De tentar ajudar o outro também. Né? Assim como eu estava me ajudando, era isso, praticamente. Enquanto eu estava ajudando o outro, eu também estava me ajudando. Eu estava me entendendo, tentando entender o outro. É bem interessante isso. Porque tu não pode individualizar, tu não pode achar que tu é único, não. Tu tem que realmente, de alguma forma, entender que existe um entorno, né, em volta de ti. Além da tua família, existem as pessoas que vão precisar da tua ajuda, da tua experiência, ruim ou boa, não interessa. Né? E tu mudou o teu ciclo eu não vou falar ciclo de amizades, porque às vezes nem são amigos mesmo, né? Às vezes são parceiros de consumo, e eu não vou nem falar de consumo da droga A, B ou C, eu digo, mas de consumo de uma situação, ou consumo de uma... É como se fosse um ritual, né? E tu tirou essas pessoas, tu continuou convivendo com essas pessoas? Automaticamente, quando tu diz, olha, eu não vou mais beber, não vou mais tomar nada alcoólico, eu não vou mais cheirar.
eu não vou mais fumar. Automaticamente algumas pessoas, elas saem de perto de ti. Não é tu que põe essas pessoas de lado. Elas não têm mais aquele convívio. Parece que tu não é mais tão divertido assim, né? Tu fica mais careta, vamos dizer, sei lá o que for, mas eu nunca fui careta. Mas uma minúcia que eu tenho curiosidade e que eu acredito que os outros tenham curiosidade também. Porque eu imagino que tu chega pros teus amigos, né? E diz, ó, eu não vou mais beber. Aqueles amigos que tu costumava, sexta-feira o programa as pessoas estão fazer tal acostumadas coisa a se divertir né? bebendo, né? Em primeiro lugar, a maior parte da população, da juventude, precisa de uma bengala para se divertir. É isso que tem que pensar. Ninguém quer pensar nisso, ninguém quer ir a fundo nisso. Mas e aí o pessoal chegava pra ti e dizia, ô Quindim, para com isso, toma aqui. E como é que Aí a tua força de vontade dizia assim, não. Não é força de vontade, não. É prazer em dizer isso. É prazer em ter uma nova maneira de ser forte, de se renovar, de ser uma outra pessoa. Pô, que legal, Quindim, tu dá esse depoimento, porque quantos a gente conhece história, né? Que o cara, principalmente do álcool, né? Que o cara até era dependente e o cara tentou se livrar daquilo várias vezes, mas acabava sucumbindo com o próprio movimento. Dizia, para, cara, bebe só esse pouquinho aqui, daí o cara bebe. Parece que o cara tá precisando de uma anuência para beber também, né? Eu não tenho nada contra o cara que toma o seu drinkzinho social, que fume, que sei lá o quê. Entende? Cada um faz o que achar melhor. Só que tu não tem que estar impondo o outro. Tu faz a tua, que eu faço a minha. E o que tu começou a sentir, assim, o que tu começou a notar que mudou quando tu, então, parou de beber, fumar e tal? Tu percebeu essa mudança? Tu disse, tinha tal coisa que eu não via desse jeito, ou que eu não prestava atenção, ou que mudou principalmente na tua cabeça, assim, entende? Isso, agora tu falou uma coisa séria. Não é só isso. Tudo vai mudando na tua cabeça. Tu vai descobrindo que tu tem o poder de evoluir, né? De ter outro tipo de raciocínio, de pensar diferente as coisas. Porque eu imagino assim, todos vocês já devem ter passado por essa experiência. Às vezes tu passa de carro sempre num lugar, assim, tu faz um trajeto de carro. Que tu sempre faz aquele trajeto. E aí um belo dia tu tem que mandar o carro para revisão, alguma coisa, e aí tu faz aquele mesmo trajeto a pé. E aí tu, mas tem uma loja aqui que eu não tinha visto. Mas tem um não sei o quê. Mas tem uma floricultura. Mas tem... Tu enxerga aquilo ali sob uma outra perspectiva. Então eu imagino que o cara... Vamos falar do álcool. Que o cara que tá sempre meio embriagado, né? Quando ele para, ele deve ter esse impacto parecido, assim, de... mas tal coisa que eu não dava bola, mas isso aqui é legal. Ou, isso aqui que eu curtia muito, não é tão engraçado. Qualquer coisa no mundo tem as suas perspectivas, né? Vários prismas de serem enxergados, né? É isso que a gente nem tá aí para isso. Eu tô vendo e quem me interessa, eu tô vendo desse jeito. Mas é bom te questionar. Claro que é bom. Por que eu não posso tentar ver desse jeito? Por que eu não... O que vai me acarretar fazer uma coisa diferente, de alguma forma? Eu vou prejudicar alguém? Vou me prejudicar? Essas são as questões que têm que ser postas na mesa, de alguma forma. Né? Assim é tudo na sociedade, né? São as relações humanas, né, também. Né? As relações profissionais, vamos dizer assim, também. Isso aí, enquanto eu estou trabalhando, eu estou vendendo meu trabalho, eu estou lidando com outro cara que também... Eu sei que tu quer ganhar tanto, mas eu também preciso ganhar tanto, meu amigo. Preciso pagar minhas contas, claro. São assuntos que ninguém quer, vamos dizer, abordar de alguma forma. Tu quer
ser imediatista. A maioria das pessoas é imediatista e é isso aí. Com certeza. E a proximidade do transplante, porque ao mesmo tempo que tu vai fazer o transplante que vai te trazer a melhora da qualidade de vida, tu vai te submeter a uma cirurgia grande. Tu pensava na cirurgia grande ou tu só focava no... Não, eu vou transplantar para melhorar minha qualidade de vida? Eu acho que tu tem que ser, de alguma forma, eu estava meio prejudicado para ter um raciocínio tão, vamos dizer, poderoso, assim, ter um raciocínio maior. Né? Eu me submetia simplesmente, né? Ou eu morria ou eu vivia. 50-50, velho. E quando eu vi, foi muito mágico a coisa. Porque no outro dia eu estava outro cara, com outra cor, comendo gelatina já. Não, eu me lembro que tem uma história também pitoresca quando tu te acordou, assim, né? Isso, exatamente, Eu fui... Quando eu abri o olho, estava tudo escuro. E eu tentava falar e não conseguia. Eu tentei me mexer e não conseguia. Ih, rapaz, eu acho que eu fui pro inferno. Aí acenderam a luz, um enfermeiro veio, tu fez a cirurgia, fez o transplante, pá, tu tá entubado, tu tá amarrado, fica tranquilo que nós já vamos dar um jeito nisso aí, tudo, pá. Mas por um momento, um breve momento, eu pensei que eu tinha ido pro inferno mesmo, que eu achei que merecia até. E aí vim pro inferno, chama o fulano que deve estar aqui também. E encontrar um monte de amigos conhecidos. Os caras. Pois é, e aí, como tu disse, aquele primeiro dia, no pós-transplante, tu já sentiu uma energia? Já assim? senti uma energia completamente diferente, assim. Parecia que eu estava no outro mundo, no outro planeta, no outro universo. Já me sentia diferente. A parte do raciocínio lógico. Do raciocínio lógico, isso. Por um bom tempo, por uma semana, eu abri os olhos, parecia que eu estava em outro lugar. Não parecia que eu estava no lugar anterior. Que coisa. Tu leva um tempo ainda, né? O cérebro leva um tempo para se organizar ainda, né? Organizar as ideias e tudo. Porque pro pessoal que tá em casa, ou não tá em casa, né? Mas pro pessoal que tá nos assistindo, uma explicação técnica e nada muito rebuscado para não ser chato, mas o mau funcionamento do fígado leva ao aumento da bilirrubina, que é o amarelo do sangue que deixa amarelo. Isso também leva ao aumento da quantidade de amônia no sangue. E a quantidade de amônia no sangue, ela aumenta no sangue, passa no cérebro, e no cérebro ela vai dando um efeito entorpecente. Que vai sendo cumulativo. E então o cara vai... Imaginem vocês um grau de... que já passou o maior estado de bebedeira, assim. Sim. É exatamente isso. Perde o raciocínio, começa a sinapse, o impulso elétrico dentro do cérebro começa a não se processar da maneira adequada. E aí transplanta, passa a ter um fígado que funciona, ele começa, entre aspas, a limpar o cérebro. Muito rápido. E volta. Foi muito rápido a mudança, assim, essa troca parecia que eu tinha trocado um pneu. E não parecia que eu tinha passado 3 anos e meio aguardando esse transplante. Foi muito rápido de um dia para o outro, assim, a mudança foi rápida. E quando as ideias voltaram a concatenar mesmo, o que tu pensou em relação à tua própria vida, assim? Pensei em retomar ela da melhor maneira possível, né? De uma forma que eu não caísse em erros que eu já tinha cometido, que eu não cometesse os mesmos erros sempre. Que eu podia até cometer algum erro, mas que eu cometesse com a melhor das intenções. Pelo menos isso, né? Que eu cuidasse melhor do meu entorno. Não só de mim, mas do meu entorno. A partir de mim e do meu entorno. Né? Que eu fosse a diferença
para alguém e para o que tivesse em volta. Pensei nisso. Pensei muito na necessidade de passar a ideia da doação de órgãos, do transplante, que é um assunto ainda tão débil, tão, assim, desconhecido da maior parte da população, inclusive do setor médico. Cada vez mais tem que haver mais simpósios e congressos entre transplantados, pré-transplantados e médicos. É necessário. Nós só temos uma cadeira aqui em Porto Alegre de transplante. E essa pessoa, a pessoa que estava dando aula, já está se aposentando. Então a gente precisa cada vez mais cuidar disso. São 50 mil pessoas aguardando a sua oportunidade de ter a mesma chance que eu tive, né? E naquele período ali, nós vamos voltar para fazer essa alerta e todas as campanhas que surgiram, né, depois disso. Mas eu digo, tu pensou assim, eu vou deixar o passado 100% para trás? Ou tu pensou em fazer isso? Não, eu vou manter o passado com um upgrade. Vou te... Eu entendi o que você está falando. E eu vou te dizer por que da pergunta, assim, mais especificamente. Tá. Naquele DVD, que às vezes até passa, tem no YouTube e que às vezes passa na TV a cabo fechada, que o Júlio grava no Marquise 51, e que tem vários convidados, tem o Ney, tem tu... A tua figura ali, né, tá um pouco mais, eu vou chamar careta, mas não é bem isso, mas tá um pouco mais, também vou chamar de comportada, mas também não é bem isso, né, tá com o cabelo mais curto, tá com o cabelo bem grisalho, tá sem óculos, tá com uma modalidade menos rock and roll e mais erudita, menos Quindim e mais Ricardo Cordeiro. Sim. Então, por isso, e hoje... Né? Hoje não, já há um tempo, tu já voltasse com o visual mais rock and roll. Por isso eu pergunto assim, tu ficou um pouco arredio e o transgressor, entre aspas, veio voltando num limite depois? Não, eu continuo mais transgressor que nunca, porque eu sou um cara que quero uma outra sociedade para nós. Isso eu tenho bem claro para mim. Ainda sou aquele marginal. O que aconteceu é que esse vídeo foi gravado e foi uma das primeiras coisas que eu fiz depois do transplante. Então eu ainda estava frágil, ainda era uma figura frágil. Eu não é que eu tivesse comportado, não, eu estava frágil. Em seguida eu fiz um show com o Tenente Cascavel, em Charqueadas, me levaram, aí cantei umas músicas com ele. Eu parecia o Francisco Coco depois de morto, né? Entende? Com barba, uma barba branca, tudo, entende? Porque eu fui, assim, vamos deixar que a vida me levar, entende? Eu estava nesse andamento aí, né? Só que pô, tu vai ficando um pouco mais fortinho, né? Tu vai retomando. Que eu imaginei, vai se permitindo um pouco mais. Vai se permitindo, né? E vai formando um outro personagem, que não era o personagem que existia antes. É um personagem diferente, com muito mais experiência e usando a experiência a favor de coisas boas, de coisas melhores para ti e para o entorno. E aí, quando é que surgiu essa baita iniciativa aqui, que já tem vários anos, né? Sim. Talvez para o público geral, que não te segue tanto, e que não segue o Jimmy, e que não segue o Bebeto, né? Talvez para eles não seja novidade, mas provavelmente para o grande público não esteja tão ligado assim,
que tem esse trabalho maravilhoso aqui Isso dos tem a ver, transplantados. tem a ver com o que eu estou falando, justamente, né? Isso aí foi resultado de uma conversa que a gente teve. Os 3 fizeram o transplante em 2013. Os 3 foi em 2013. Então a gente não tinha, vamos dizer assim, um trabalho em comum. Não tínhamos uma banda em comum, não tínhamos... A gente se conhecia, apenas isso. E aí mudou o assunto, em vez de dizer assim, tô tomando agora, experimentei um Jack, e o teu é Tacrolimus? Isso, essa piada, claro que vem à tona sempre, né? A gente tinha todo tipo de piada, né, desse tipo de coisa. Sim. Mas, principalmente, a gente questionou o que a gente podia fazer com essa experiência, com esse processo que a gente tinha passado. Né? O que a gente ia fazer da vida, como está me perguntando, a partir do que a gente tinha passado. E nós pudemos fazer alguma coisa para chamar a atenção da informação a respeito da doação de órgãos, para que justamente pessoas tenham a mesma chance que a gente teve de viver mais um pouco, de fazer alguma coisa, né, pelos outros e pela gente. E aí nasceu os transplantados. E aí nasceu essa ideia, que é uma ideia maravilhosa, que todo mundo queria que fosse permanente, uma campanha permanente. Eu tento que tenha ainda uma campanha permanente. É uma dificuldade muito grande. Alguém, ou qualquer um, né, que queira chamar atenção desse assunto, né, para que mais pessoas, mais e mais pessoas conheçam. Porque se todo mundo tiver interesse e conhecer o assunto, vai ter menos pessoas aguardando um transplante. É o que eu gostaria, que o Bebeto gostaria, né, que o Jimmy gostaria, que todo mundo que passou por esse processo gostaria, né, que as pessoas tenham mais chance de viver de alguma forma, né, e fazer alguma coisa pelo entorno. É que tem uma coisa, né que eu observo, baseado nesses depoimentos que eu te dei, porque, né, tendo, assim, inserido no meio da música, né, e sendo médico, tem vários amigos nossos que, tô com tal problema, então a gente fica sabendo. E muitos amigos, né, em comum, eu já sugeri, eu digo, olha só, assim como tem a cor de tal problema de saúde em tal mês, tu teve esse problema, por que tu não vira um embaixador desse problema, né, para não chamar de doença, desse problema, dessa intercorrência aqui, por que tu não vira um embaixador exatamente para tu fazer um alerta para as pessoas, porque daqui a pouco tem pessoas que estão com o teu sintoma em casa e não estão se tratando. E aí quase a unanimidade me disse, mas acontece que, olha só, o rock and roll, ele é uma coisa jovem, e se eu for o patrono dessa doença, a minha imagem vai ficar associada a uma doença e vai perder aquela imortalidade do roqueiro e talvez isso me tire mercado. E aí eu não gostaria de associar a minha imagem com nenhum tipo de problema de saúde. Bom, eu discordo totalmente em vários aspectos do que tu está falando. Em primeiro lugar, o rock and roll não é uma coisa jovem. É uma coisa da década de 50. Que surgiu justamente para tentar, né, modificar o que tinha de careta no sistema, né, de alguma forma, né, e foi cerceado, né. E também não está ligado às pessoas jovens, as pessoas que gostam de rock and roll. Fui no show, eu faço parte do show do Gerbasi ali, o Replicante Apaixonado. A gente fez lá no Fundação Ecarta, agora, sábado passado. A maioria das pessoas são de 60 anos, fora a minha neta que tinha 7. A maioria do público era tudo mais de 60 anos, cantando as músicas dos Replicantes, cantando as músicas dos Garotos da Rua. Quer dizer, não são pessoas jovens. E esse negócio do etarismo, né, da questão de ser mais jovem, mais velho, é uma bobagem. Porque tu sabe muito bem, eu nunca fui tão jovem como eu agora, perto de 70.
Isso aí. Legal ouvir esse depoimento. Às vezes o cara se acha jovem, com 20, 30, e é um velho gagá, com ideias, vamos dizer assim, capengas, ideias ruins, né? Que não levam a nada, nenhuma evolução. Né? E o rock é um, vamos dizer assim, um bom veículo para a gente divulgar as ideias. Sem dúvida nenhuma. Por isso que os Três Plantados usavam bastante o rock. Nesse disco, inclusive, né? O próprio o Bebeto, que é um milongueiro, né? Também se deteve ao rock, né? Para a gente fazer as músicas, né? E eu fico imaginando o seguinte, né? Enquanto um admirador, né? Enquanto um fã, apesar de que eu tenho o viés de ser médico e então lidar com o binômio saúde e doença, mas eu imagino que daqui a pouco uma mensagem do meu ídolo que diz assim, olha só, eu estava tendo tal sintoma, ou estava tendo tal coisa, então procure. Daqui a pouco vai ter mais impacto na minha cabeça. Claro. Do que aquele tio, do que aquele conhecido, do que aquele vizinho. Não. Porque aquele vizinho tá lá. Tu tá ouvindo um cara que é uma metamorfose ambulante falando. E o Raul Seixas é velho ou é novo? Eu te pergunto isso. Essa pergunta aí é muito atual. Não é? Então, já convido, né? Convido, porque é imposição, mas convido os colegas músicos que daqui a pouco tenham passado por alguma intercorrência de saúde, às vezes até não com ele próprio, mas na família, que queiram adotar bandeiras. O Sindicato Médico, pelo menos enquanto eu estiver aqui, tiver esse espaço para poder divulgar, o Sindicato Médico eu estou recorrendo a isso. Tomar assuntos de saúde, né? Exatamente para fazer essa interface. Mas não é fácil ser embaixador de qualquer coisa, né? Porque tu precisa uma entourage, vamos dizer, para ser embaixador. Precisa ter uma equipe, tu precisa ter um apoio profissional. E isso é muito difícil no setor cultural, artístico. Ainda nós temos um problema de preconceito na pessoa que trabalha com a arte, com a cultura, com a música. Parece que o cara é tido como vagabundo. Mas vai tentar viver sem música, sem arte, sem cultura, para te ver. Não, mas quantos colegas eu ouvi, né, de estar conversando, né, colega, daí agora eu quero dizer músico, de estar conversando e o cara contando o passado dele, daí quando conheceu, foi na casa dos pais da esposa, na época que era namorada, e aí o pai perguntar, o que tu faz? Eu toco e tal. Tá, tudo bem, isso tu toca, mas e trabalha em quê? Velha coisa, velho todo papo, mundo né? tem essa história pra contar, né? Mas o cara que é dono da casa de aposta, ele é trabalhador, tá lavando dinheiro, mas é trabalhador, né? Não, tu tem toda a razão, tem toda a razão. Bom, e dia 27 de setembro é o Dia Nacional do Doador de Órgãos. Então, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa. O Três Plantados, quando o projeto surgiu e vocês sentaram e disseram, então vamos delinear uma coisa, não vou usar a palavra sério, porque sério já era, mas uma coisa mais objetiva no papel de como... Que chame a atenção. Um plano. Teve apoio dos grupos que vocês procuraram ou foi uma luta quixotesca? Assim? Até hoje é uma luta quixotesca. Até hoje eu tenho muita dificuldade de chamar a atenção da própria Santa Casa, dos próprios teus colegas, né? Que eu acho que urge um encontro entre pessoas ligadas ao transplante e pessoas do setor médico, até para eles aprenderem mais sobre o assunto, para que esse assunto se torne uma coisa de convívio comum, que seja uma conversa diária entre famílias, entre profissionais, para que não haja essa espera
para fazer um transplante, que seja ao natural. Na Espanha, o sujeito morre, tu já é doador automaticamente. Por que a gente não pode se transformar nisso? Por problemas de tabus, preconceitos, religião, sei lá o que for, a gente tem que superar isso aí. Talvez a gente tenha que ter mais aparato científico, né? Porque a gente tem um pessoal aí que são da área científica, pô. E eu acho até mais o seguinte, né, Quindim, que a gente tenha mais centros transplantadores, né? Falta, né? Faltam porque hospitais, transplante... centros de referência, como é Porto Alegre, como é a própria Santa Catarina, né? Falta... Aqui nós temos a Casa Madriana e outras casas de amparo de pessoas que vêm do resto do país para fazer transplante e não tem poder aquisitivo, né? Graças ao Dr. Luquezzi e algumas outras pessoas, né, que justamente estão preocupadas com isso. A gente tem vamos dizer assim, uma maneira de amparar essas pessoas. Mas, mais do que nunca, a gente precisa de hospitais referências de transplante no país. Muito bem. E o que tu diria, infelizmente, já tendo que nos encaminhar para o final, teria mais 1 bilhão de perguntas para fazer, mas com o tempo que a gente tem, como que tu te direciona para os nossos telespectadores? O que tu quer que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, qual é o resumo da mensagem que tu quer passar? Resumo da mensagem. Não tem um resumo, né? Tem uma mensagem que ela precisa ser transformadora, precisa ser... vamos dizer, se transformar em o máximo possível, né? Se espalhar pelas pessoas, que é essa mensagem, que é necessário tu ficar atento a isso, né? Que, de alguma forma, esse assunto que a gente está falando, que é o transplante, que é a doação de órgãos, se espalhe o máximo possível entre os profissionais da saúde e entre a população do país. De alguma forma, nós temos um presidente da Globo, por exemplo, que é transplantado de fígado. Era para ter mais divulgação, né? Sim, eu, por exemplo, não sabia, né? E eu nunca vi ele na televisão fazendo propaganda e dizendo... Olha, doe órgão. Eu não posso dizer, eu já fui no né? programa do Bial, por exemplo, né, com os transplantados, claro. Eles não podem dizer que não há, que já eventualmente sempre tem alguma coisa, mas não pode ser eventual essa abordagem. Essa abordagem tem que ser de uma forma mais incisiva e diária. Bom, se alguém quiser adquirir o CD dos transplantados, tem como ou tá, não, tá na tua isso mão? É uma raridade, né, que a gente fez. É claro que eu tenho alguns, né? Quem tiver interesse é só falar comigo. Eu estou nas redes ali, estou à disposição de quem quiser eu falar te sobre sigo, o assunto. mas eu não sei de cor o Instagram. King Jim Sachs 2021. Tá. E quem quiser ajudar o projeto Transplantados. Não existe o projeto Transplantados, até porque realmente o Bebeto já faleceu, o Jimmy não está atuando, e então eu tento fazer as coisas de uma maneira tipo quixotesca, como tu realmente te referiu, né? De alguma forma eu tento lutar sozinho e procurando parcerias e chamando a atenção para essa questão, principalmente. Não, mas se depender da gente... achou a parceria. Pelo menos fazer o link entre as potências a gente vai tentar fazer. Eu tenho uns amigos, por exemplo, que tocam com Humberto Gessinger, que é o Felipe Rota, o guitarrista que toca com Humberto, e o Protásio Júnior, que também toca e trabalha com Humberto, que eventualmente tocam comigo as músicas de Los Transplantados, e quando eles não estão tocando com Humberto pelo país, eles estão à disposição para a gente fazer algum show e chamar a atenção disso, fazer um pocket, debater o assunto. Tem bastante pessoas, médicos que conhecem, pessoas do setor. Então a gente pode armar alguma coisa, certamente. Não, nós vamos agitar isso aí, pode deixar.
É só mais um projeto que eu vou me meter. Conto contigo. Não, mas está fechado, ainda mais que a gente tem aqui o núcleo de solidariedade do sindicato, que é um núcleo bem atuante. Opa. Que esse ano, que tá à frente de, por exemplo, o trote solidário. Começou na medicina o negócio. Antes ótimo. O trote, aquele da isso faculdade, ótimo, né? Isso é de muito não bom. ser mais tinta, ele é doação de alimento, doação de sangue. A gente tem o projeto da campanha do agasalho, que esse ano a gente está com a Unimed. A gente já fez as primeiras entregas e a gente está fazendo mais entregas. Então, tu pode deixar que isso vai ser agregado no nosso ramo. Me chama também, quando for tocar para alguma coisa, conta comigo. Então, para finalizar, nós vamos ter que tocar a música. Tu acha que essa aí, Você é Tudo Que Eu Quero, tu acha que chega a ser a mais famosa do Garotos da Rua? Acho que não existe. Em termos de venda de single, tu sabe acho que essa qual música é a que mais vendeu ou não? Ela ajudou bastante, ela é bem conhecida da carreira, assim, né? Sem dúvida nenhuma. E para dar um briefingzinho para as pessoas, como é que ela surgiu, assim? Ela foi uma construção de vários... Alguém teve a ideia, aconteceu alguma coisa específica? Banda é isso, né? Sempre alguém tem uma ideia, outro complementa, aí um corre lá e registra no seu nome. Já entendi! Mas tudo bem, o que interessa é que a música fique no ar e chame a atenção. Mas ela tem alguma história... Porque Você é Tudo Que Eu Quero pode ser para várias coisas, né? Não é só... Inclusive, eu quero transplante. Eu quero você, preciso que você venha junto. Venha. Mas e aconteceu alguma coisa, tipo, alguém perdeu uma namorada? As músicas dos Garotos, a maioria todas são de amor mal resolvido, né? Mas pode se adaptar a qualquer outra situação. Então, Quindim... Vou dar uma palhinha, né? Não vamos tocar a música inteira. Ó. Não existem mais distâncias que possam me levar para mais longe. Quando você dá partida, sua nave se perde no espaço. Não quero mais migalhas, você só me abandona, me deixa esperando na linha. Quando não me quer, se evapora feito gás. É que pra você não passo de um brinquedo. Logo você canta e depois joga fora. Você é tudo que eu quero. Você é tudo que eu quero. Eu não consigo mais pensar em coisas que pouco sonhava. Se for pra ficar contigo, não me importa se corro perigo. Não entendo por que tanta pressa, nem por que viver desse jeito. Como é que você quer que eu ande, se você não me dá chão pra pisar? É que pra você não passo de um brinquedo. Logo você fala depois, joga fora. Venham. Você é tudo que eu quero. 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 E com essa, eu convoco vocês, dessa vez convoco a serem doadores de órgão, a serem doadores de sangue, pelo menos. Isso. Quando a gente precisa de sangue, é ir no hemocentro de qualquer hospital
e fazer uma doação gratuita. Quase todo mundo pode doar. Sem contar que já faz um scan, já faz um mini check-up ali, porque são coletadas diversas amostras. Convocar vocês para divulgarem essa ideia. Convocar vocês a falarem sobre isso e com a finalidade de sempre ajudar o próximo. Deixa eu só dar uma cantarolada numa das músicas dos Três Plantados. Deve. Sei que é difícil falar sobre isso em família, mas é necessário tocar no assunto. Os teus olhos podem ser a minha visão e no teu peito bater o meu coração. Aí, ó. Bom, galera, eu tô assumindo o compromisso vai ficar no YouTube isso, de franquear o projeto Três Plantados para o Núcleo de Solidariedade do Sindicato, fazer essa ponte. Vocês vão cobrando e vocês vão vendo no que dá. Por enquanto, quero te dizer, Quindim, valeu muito por ter nos dado essa oportunidade. Certamente a tua presença aqui no Plantão do Rock vai alavancar a audiência do programa e vai levar a mensagem para muito mais pessoas. E, claro, é sempre emocionante a gente estar do lado de um cara que tem o senso crítico que tu tem. Quem te acompanha nas redes sociais vê que tu tem uma visão crítica sobre as coisas, sempre convoca quem está te seguindo a um pensamento, sempre tem essa questão disso que a gente falou, de enxergar as coisas por outros ângulos. E é um baita caráter que tu é corajoso de levar essa mensagem, que como eu mesmo dei o depoimento aqui, teve vários outros amigos nossos que não quiseram levar a questão da saúde à frente para não vincular essa questão com a sua própria imagem. Então, quero de novo te agradecer, declarar minha idolatria, declarar a minha amizade, dizer que nós vamos tocar o projeto para frente e te dizer que é mais uma daquelas que vai ficar na minha retina e no meu coração. Muito obrigado pelo teu espaço aqui, espaço de vocês, agradeço a todos aqui por essa oportunidade de a gente debater esse assunto tão importante. E assim eu me despeço de vocês, beijo no coração e a gente volta na semana que vem com mais um Plantão do Rock. Valeu muito!